Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos discutir principalmente os assuntos relacionados ao setor portuário. Participam do Agenda do Porto de hoje, Mike Seeley, gerente-geral da Stolthaven Terminais. Mike, seja muito bem-vindo pela primeira vez em 2018 aqui na nossa bancada. Muito bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com você também na bancada com o Mauro aqui. Espero que nós tenhamos um programa de interesse aí dos seus telespectadores. Sem dúvida. E Mauro Samarco, coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial e Industrial de Santos. Mauro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Mike. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, discutindo um pouco sobre as dificuldades, né, e as oportunidades do nosso porto. Sem dúvida. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos também simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Mauro, logo no início da sua atuação enquanto coordenador da Câmara Setorial, um dos pontos de destaque da tua gestão foi a questão do debate com relação à descentralização. De lá para cá, alguma coisa mudou? A gente avançou nesse sentido ou não? Na verdade, muito pouco ainda. Acho que muito pela dificuldade que você tem, a morosidade para as decisões no âmbito federal. Mas o ponto positivo é que hoje, pelo menos, já faz parte da pauta do governo federal essa discussão. Então, a gente tem, pelo menos, a possibilidade do debate, né? Mas ainda é um caminho longo a ser percorrido. Né? Mike, você é um defensor também da questão desse fim dessa descentralização. Na tua opinião, qual seria o melhor modelo? Olha, eu sempre pautei pelo balanço de poderes e balanço de interesses, porque o Brasil ele tem uma costa muito grande e a necessidade realmente estratégica e política é fundamental. Agora, nós temos que entender que o Porto de Santos é um porto que praticamente dá toda a sustentabilidade de retorno de capitais investidos ao governo central. Então, o meu modelo é um modelo tripartite, um modelo que deve ser formado pelo governo central para que se sigam as diretrizes a longo prazo, médio e longo prazo, nada de 4 anos, vamos fazer tudo outra vez, tal, não. Médio e longo prazo, governo do Estado e governo municipal. Da seguinte forma, 50% da participação do governo central, 25% do governo do Estado e 25% para a municipalidade. Por quê? Porque o Estado e o município são os que mais sofrem realmente com toda a atividade portuária. Os impactos, sem dúvida nenhuma. E se nós formos ver aí todo o retorno que o porto dá ao governo, o que vem de lá para cá é muito pouco, é insignificante. Então nós temos que mudar isso daí. O governo, numa última palestra minha em Brasília, como o Mauro bem colocou aqui, né, eles já estão entendendo um pouco dessa necessidade. É um modelo mundial, isso já é de nada já de novo. Já é adotado em outros países, países, adotado em outros países e com bons resultados. Eu acho que é questão de construir realmente um modelo sustentável para que a gente possa realmente um dia concretizar essa grande expectativa. A Câmara Setorial defende esse mesmo modelo tripartite, Mauro? Não, com certeza. O Mike colocou bem, acho que esse é o modelo ideal e a gente tem que usar de exemplo o que tem de melhor no mundo, né? Então, existe a necessidade realmente do município e do Estado estarem participando, principalmente com os impactos, né? Impactos e também pela questão da sensibilização da relação porto-cidade, né, Mike? Hoje a gente vive uma discussão que não é fácil de ser implantada, implementada e definida, porque ainda há o que eu costumo chamar de muro de Berlim entre o porto e a cidade. Bom, olha, o muro de Berlim já foi derrubado. Lá, então, né? Lá. Aqui o muro de Berlim é invisível. É verdade. Porque a gente não sabe onde começa a cidade e onde começa o porto. Então é uma interligação conflitiva. E nós temos que estabelecer realmente parâmetros e bem definidos de onde são as responsabilidades, né, as implicações que trazem a essa atividade. É uma atividade, eu diria assim,
fundamental, ela está inserida dentro do Porto do Santos, dentro da cidade de Santos. Você pode andar por aí, você vê que você na cidade tem participação. Hoje você tem cargas entrando e saindo pela cidade de todas as formas, de todos os lugares, tanto ferroviário, como via navegável, como a questão também rodoviária. Então nós temos que definir um pouco realmente as rotas que nós temos, a entrada, a saída, melhorar a infraestrutura terrestre, melhorar a infraestrutura marítima também e partir para a questão de hidrovias. Eu acho que dá muito bem para a gente trabalhar o Porto de Santos também com uma forma de usar outras áreas, por exemplo, dentro de Cubatão, até na parte continental, tal, fazer transferência de cargas, tal, via barcaças, tal, como acontece em outros países também. É só seguir o modelo. Beneficiando, inclusive, o município, né? Sem dúvida nenhuma. Não tem que reinventar a roda. Eu falo, não tem que inventar a roda, tem que melhorar o pneu. Só o nosso isso. pneu está gasto, né? Nosso pneu está bem gasto. Falando em hidrovia, já que você tocou nesse ponto, qual que é a tua opinião com relação ao projeto que foi apresentado pela Codesp no dia de aniversário de celebração de 126 anos do Porto? Olha, ele é um projeto muito interessante, mas ele tem que ser factível também, né? A gente, quando faz um projeto, o projeto ele é um projeto aí de preparação, projeto de interesses de você conseguir lograr fazer alguma coisa. Então nós temos que botar em prática, temos que começar a corrigir os desvios que podem ocorrer, irão ocorrer alguns desvios, tal. Mas eu acho que se a gente não começa, não se faz nada. Então, vamos começar, vamos seguir o modelo que foi aí colocado, bem apresentado, e vamos corrigir ao longo do desenvolvimento do projeto. Eu acho que o mais importante é colocar em prática. Hidrovia é um modal muito interessante para nós, né, Mauro? E extremamente possível, né? Nós estamos aqui numa região banhada, né? De todos os lados. Com certeza. E acho que é a grande alternativa que nós temos para o problema de acesso ao porto, né? Então, a possibilidade de trazer as cargas, incluir São Vicente na área portuária, né? Alguns terminais que estão localizados na região deles, Cubatão também. Então, as cargas sem ter necessidade de entrar pela cidade, vindo por balsa, vai ter ganho de produtividade. Eu acho que o projeto realmente é muito bom. A questão ainda de ver as questões de licença, o que de fato realmente já está aprovado, não ficou muito claro na apresentação que a Codesp fez, mas eu acho que o caminho é esse. A questão agora do governo dar a possibilidade para que os investimentos aconteçam e os empresários tenham um retorno nisso, né? Mike, quando você falou de planejamento, e o planejamento não pode ser para daqui 4 anos, a gente tem aí em estudo o Plano Mestre, né, que deveria ser um documento de planejamento para os próximos 50 anos. Você acredita, tendo toda essa vivência como um empresário atuante dentro do Porto, que esse Plano Mestre, nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas características do estudo preliminar que foram divulgados nos próximos blocos, mas você acredita que esse Plano Mestre, ele vai, de fato, dar o norte do que precisa ser feito no Cais Santista? A sua colocação, Natália, é muito interessante e muito importante também. Quando você traça um plano, repetindo isso, esse plano ele tem que ser colocado em prática. Da forma como está, eu não estou muito convencido de que ele vai poder dar um retorno no tempo tão rápido como nós esperamos, porque ele tem que ser digerido, ele tem que vir de uma forma mais palatável, não somente para o empresariado, não é só uma colocação de cima para baixo, digamos assim, isso vai ser efetuado assim, exatamente. Então, se essas discussões não forem muito bem amplas, discutidas entre os operadores portuários, entre as câmaras setoriais, se o ambiente também jurídico também não permitir que nós possamos ter essa fluência, eu acho que isso vai nortear, sem dúvida nenhuma, mas ele não vai trazer um resultado assim acelerado. Eu acho que o resultado ele tem que ser entendido que ele vai ser a longo prazo, mas nós temos muitos outros gargalos que temos que tratar antes que a gente possa realmente vir a dizer que agora sim estamos num caminho de desenvolvimento sustentável dentro do porto. O porto é uma atividade muito complexa, é uma atividade de vários segmentos, de vários interesses, mas sem um plano
você não vai a lugar nenhum. Então o plano está aí, muito bem colocado. Vamos olhar o plano, vamos estudar o plano, vamos discutir o plano e vamos colocar o plano em prática. E sem mudança de rota a cada gestão, né? Sem mudança de rota. Mas, esse é um grande problema. Mas eu diria que, fundamentalmente, colocar metas e objetivos. Sim. Porque se não faz meta e objetivo, você tem uma tendência a ter desvios. E aí os desvios começam e você não tem a tendência realmente perde, né? E se perde. Então é fundamental que tenha-se um acompanhamento, que se tenha as metas, que as metas sejam tangíveis, que as metas sejam interessantes e que a gente realmente possa, então, trabalhar para um desenvolvimento sustentável. O plano mestre vai ajudar, Mauro? Não, vai, com certeza. Tem que ter plano, mas a importância, como o Maico falou, de que o empresariado participe desse planejamento, né? Não é produtivo quando vem simplesmente a força, né, do governo. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande de crescimento, principalmente na área de grãos, a possibilidade de aumento aí da demanda, principalmente com a entrada da Índia. O Santos tem que se preparar para escoar mais carga por aqui. Temos capacidade para isso, mas... Temos que nos preparar para os grandes navios, né? Os grandes navios, né, questão de dragagem, todos os desafios que nós temos aqui, que os empresários estão prontos, oferecendo as soluções, mas precisa que o governo dê a possibilidade para que a gente sente junto e discuta, né? Mike, você bem colocou que o Porto é um ambiente muito complexo, e é verdade. Quem não conhece e tem a oportunidade de conhecer, entende a dimensão da nossa joia, como a gente costuma chamar. O governo entende essa dimensão, Mike? Porque a gente vê, por exemplo, a questão da descentralização foi colocada no novo decreto dos portos, lá do ano passado, que foi muito bom, foi ótimo, veio e disse tudo aquilo que todo mundo queria ouvir. Vai fazer um ano que o novo decreto está aí e quase nada saiu do papel. É uma pergunta muito difícil de responder. O governo faz que entende, mas não executa aquilo que ele diz que ele entende. Então, dentro do complexo portuário, dentro da gestão portuária, o governo central ele tem uma preocupação maior de seguir políticas partidárias do que seguir políticas nacionais de desenvolvimento sustentável através de técnicos competentes que lá existem. Sim. Lá existem, eu conheço muitos. Nós temos grandes técnicos da ANTAC, da CEP, etc. e tal. Mas eles são muito, assim, digamos assim, atrelados a certas normativas partidárias políticas. Então nós temos que começar acabar com isso, acabar né? com isso, a saber que uma coisa é profissionalização de execução, outra Claro. coisa são políticas nacionais, políticas estaduais ou municipais. Então, quando a gente entender isso daí, aí nós vamos começar a trabalhar para um Brasil maior. Nós vamos começar a trabalhar para o Brasil. Cargo, né? Exatamente. Parar de prometer cargo. Você não pode ficar só trabalhando nesse sentido aí de interesses, como eu digo, partidários. O Brasil, hoje em dia, é maior. O Brasil, hoje em dia, precisa mudar. Nós temos que caminhar à frente olhando o Brasil. Mauro, esse é o mês em que se celebra o aniversário do Porto de Santos, são 126 anos de atuação. Um outro grande desafio, e eu acho que talvez o maior deles, que represente a sobrevivência do Porto, é a dragagem, né? No ano passado, nós discutimos amplamente a dragagem, tivemos problemas sérios e muito pontuais, e o reconhecimento da incapacidade do governo em gerir os serviços. No entanto, a gente tem hoje um grupo de trabalho que deveria apresentar uma solução em 90 dias. Ontem foi divulgado que houve uma prorrogação desse prazo em mais 60 dias, embora o ministro acredite que não vá ser necessário esses 2 meses. Como você avalia a atuação do grupo de trabalho e esses prazos que são dados e que nunca efetivamente são cumpridos? Olha, de certa forma é uma questão muito complexa. Eu acho que o grupo formado ele é capaz, deram realmente a oportunidade, o SOPESP apresentou uma solução, eu acho que é a solução mais viável que nós temos, que é o condomínio. Então, é normal que se dedique mais tempo para estudar, para que tenha uma solução realmente definitiva. Então, não acho que vá realmente para uma questão como essa, esses 60 dias não devem retardar o processo. Acho que não, acho que é factível que tenha isso.
desde que realmente não fique mais prorrogando, ao fim dos 60 pedir mais 60, ao fim de 60 pedir mais 60, e aí a gente vira 2019 a dragagem ainda funcionando e tendo o risco de ter problemas, embora o presidente da Codesp tenha declarado que em 2018 não haverá problema de dragagem. Como é que você avalia o andamento do grupo de trabalho e a proposta da SOPESP, que trouxe o condomínio como solução para gestão na mão da iniciativa privada? Eu acho que a colocação da SOPESP é o melhor que nós aí que participamos também do grupo de trabalho pudemos apresentar. O caso que eu acho que traz maior benefício não é somente a possibilidade da gestão, mas a redução de custos. Nossos cálculos iniciais dizem que nós podemos fazer o trabalho mais eficiente a um custo mais reduzido de 20% a 30%. Então isso daí, só isso daí já é uma questão de factibilidade, né? A forma, o que acontece é uma questão de fechar conta. Por quê? Porque a Codesp, quando ela faz a dragagem, ela tem outros custos inseridos dentro da dragagem. Que não são só para dragagem. Que não são só para dragagem. Então, eles têm uma preocupação de perda realmente de recursos. Tal. E nós queremos mostrar a eles que isso não vai acontecer. Ao contrário, eles vão ter mais recursos para poder administrar. A administração também, ela tem que ser muito mais efetiva. A administração tem que, hoje em dia, ser mais enxuta e trazer mais resultados. Mais inteligente, né? Fundamentalmente, né? Mas isso aí está sendo levado já. Eu acho que a gestão que hoje está colocada à frente da Codesp é uma das mais, digamos assim, diria, progressistas. Exato. O Alex Oliva, ele não se furta a responder e não se furta a reconhecer os problemas que precisam ser resolvidos. Aliás, ele é um dos presidentes que está no cargo há mais tempo, né? Infelizmente... Eu espero que assim fique um pouco mais. Eu também. Certeza. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, eu desejo isso a ele. Eu tive também recentemente, fomos um grupo de trabalho também, só para elucidar seus telespectadores, aí com o Cleveland também, um grupo grande para o estudo realmente das cargas de líquidos a granéis, que nós vamos ter um incentivo e um incremento muito grande, os terminais todos estão ampliando. Stolthaven está ampliando, os outros terminais também estão ampliando aí também, por causa da necessidade da questão da carga energética nacional. Então ele nos recebeu, temos agora um grupo de trabalho finalmente para olhar a ampliação do berço 5 e 6 do terminal da Lemoa. Então isso é uma boa notícia que eu trago para você hoje. Então isso aí é que eu estou dizendo, essa gestão, ela é uma gestão que está absorvendo realmente, está entendendo e tem o diálogo. Quando você tem o diálogo, já é meio caminho andado. Né? Meio caminho andado. Então eu acho que isso aí é muito positivo e eu fico muito contente de poder no seu programa dar essa notícia aí. Que bom, ótima notícia, ótimo. Isso é muito bom, né, Mauro? Não, excelente notícia. E realmente, acho que cabe esse elogio ao Alex, é uma pessoa muito aberta, realmente é uma gestão da Codesp que está avançando, né? E parabéns, Mike, pelo trabalho de vocês. Agradeço. Aí. Muito bom, muito boa notícia. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre os assuntos que movimentam o Porto de Santos. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco falando sobre o cadastramento biométrico para as eleições. Este ano não haverá votação pelo sistema de biometria na região. Mas mesmo assim, é grande a procura pelo serviço no cartório eleitoral da Zona 118, a maior de Santos. Dona Solange estava com hora marcada. Foi ao cartório, acertou tudo, cadastrou a biometria. Em pouco mais de 10 minutos, pegou o título e está em dia com a Justiça Eleitoral. Vai votar tranquila também, né? Consciente também. No cartório da Zona 118, a procura pela biometria tem sido grande. Mas quem quiser fazer o cadastramento tem que agendar no site. Precisam acessar o site do TRE São Paulo e agendar uma data e o horário para comparecer aos cartórios. O atendimento agora em todos os cartórios eleitorais, ele só é realizado para aqueles eleitores que já fizeram o agendamento. Não há razão para uma corrida aos cartórios e nem tampouco ficar enfrentando fila. Quem está quites com a Justiça Eleitoral vai poder votar esse ano em Santos, mesmo sem ter cadastrado a biometria. O recadastramento biométrico não tem um prazo limite em Santos ainda. Então, os eleitores terão, muito provavelmente, até o final do ano de 2019, para realizarem a identificação biométrica.
Quem não fizer a identificação biométrica até maio, que é o prazo final para esta eleição, não terá problema algum, porque vai votar normalmente. Em Santos ainda não será usada a identificação biométrica para essas eleições de 2018. Bom, se não tem prazo limitado, é um bom motivo para que o brasileiro não deixe para a última hora. Mesmo que não seja obrigatório para as eleições deste ano, já se cadastre. Evite aquelas filas quilométricas quando o voto por biometria já for obrigatório aqui na Baixada Santista. O principal objetivo do sistema biométrico é proporcionar mais segurança ao processo, garantindo que ninguém vai votar no lugar de outra pessoa, garantindo que não haja fraudes ou minimizando as fraudes. Em médio prazo, a intenção é que os títulos de eleitores sejam extintos. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Agenda do Porto de hoje, Mike Cili, gerente-geral da Stolthaven Terminais, e Mauro Samarco, coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos. Você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, e pela nossa fanpage também no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, além do nosso Instagram e do nosso Twitter. Mike, eu queria falar um pouquinho mais sobre a boa notícia que você deu no finalzinho do último bloco. Quantas empresas estão participando desse grupo de trabalho? Todas as empresas que operam na Alemoa, que é a Ultracargo, Volpac, Stolt e Odfil e Granel Química. São as 4 empresas que operam na Alemoa, são as que fazem parte, além da ABTL, Associação Brasileira de Terminais Líquidos, opera conjuntamente na infraestrutura e na questão da inteligência, da centralização das informações, para que essas informações sejam levadas ao grupo de trabalho e para as discussões inerentes ao caso. Já tem um cronograma de trabalho? Estamos trabalhando exatamente nisso, estamos trabalhando no cronograma. Esse cronograma ele tem que ter, obviamente, metas aí, objetivos aí, bem delineados, porque ele tem que ser palatável, porque quando você vai falar com o governo central sobre isso, se você não tiver uma certa, digamos assim, característica de comunicação, o governo não entende. Então, se você não faz desenhar, ele não vai entender. Ele não vai entender. Então, nós estamos nesse processo para torná-lo realmente, digamos assim, entendível dentro da ANTAQ e, com isso, então, ter uma resposta mais rápida. Dentro das obras que precisam acontecer naquela região, qual é o maior desafio? Na minha visão, o maior desafio é a questão realmente do volume de dragagem que nós temos que fazer naquela bacia de evolução. É grande ali e acho que é a parte que vai levar a maior fatia realmente de custos. Quanto a você fazer um pier não requer realmente muita tecnologia, diferente do pier, onde você rola muito equipamento em cima, como é um pier para, digamos assim, colocar portainers e containers e o peso dos próprios containers estocados, etc, etc. É um pier muito mais leve, liviano e tal, e o que ele está procurando, focando mais, realmente é a questão de acostagem e de atracação. Então, tecnicamente, para o pier não tem muita coisa. O fator fundamental ali é a questão realmente do volume de dragagem, que é um volume significativo para você ter uma bacia de evolução. Porque como são berços 4 e 5, são berços internos, então você tem que dragar da boca de entrada do Itaú Pier 3 e 4 até você ter toda a possibilidade de fazer um giro do navio, porque a gente, obviamente, trabalhando com químicos e tal, um navio desses você nunca sabe se você vai ter uma emergência. Então nós temos que poder entrar e sair com esse navio rapidamente. Os testes, simulações já foram feitas, tanto pelos técnicos da USP, foram feitos com pessoais já até da Europa, trouxemos pessoas que têm muito conhecimento nisso dentro da Europa e eles disseram que o projeto está muito bem concebido e ele tem uma condição realmente de ser executado. De ser executado. Sem dúvida. O problema agora é recurso. Essa é a próxima discussão. A próxima discussão é recurso. Nós estamos preparados a participar com recursos e tudo, mas obviamente... Mas não pode pagar a conta toda, né, Mike? Não dá para pagar a conta toda, mas mesmo quando você faz qualquer investimento, você quer um retorno sobre aquele investimento. Então, acho que uma das discussões também que vão ter que ser consideradas é como é que nós vamos ter o retorno desse capital investido. Então, isso ainda
vai requerer um pouquinho mais de quebra-cabeça ali, diálogo e tal, para a gente poder então chegar a uma resolução e que a gente espera, obviamente, que o governo cumpra quando realmente tiver assinado o nosso convênio, que o convênio seja um convênio execuível, mas também que tenha o comprometimento do governo de retribuir aquilo com o qual ele, muitas vezes, isso não acontece. Então, porque de nada vai adiantar trabalho na hora de, bancar. Exatamente. Ele não retorno, ele não resolver. Sem dúvida. O que nós temos que entender, e eu falo muito isso com todos que estão comigo, Porto, ele tem que rodar. Porto não é para ficar navio lá fora esperando, 10, 20, 30, 40 navios esperando, às vezes, uma semana para entrar no Porto. Porto ganha na rotatividade. Sim. Nós temos que rodar, o Porto tem que rodar. E quando as autoridades entenderem isso, eles já sabem isso há muito tempo, não tem que reinventar nada, mas eles não têm essa possibilidade. A velocidade das decisões da entidade privada, perto da questão governamental, são duas velocidades. É uma Ferrari e uma tartaruga, né? Mais ou Vamos menos, dizer isso. mais ou menos. Agora tem que tomar cuidado, a Ferrari você pode ir muito rápido e se estrelar na frente, a tartaruga vai passo a passo e chega. Então é uma média entre os dois. Sim, né? sim. Vamos fazer uma média entre os dois para chegar... Um bom senso. Um bom senso, sem dúvida nenhuma. Né? De repente, talvez o governo perceber que gerir com o pensamento da iniciativa privada possa ser o caminho, né, Mauro? Não, esse é o caminho, com certeza. O governo, a instituição é importante para controlar, para regrar, mas eu acho que os planejamentos eles devem estar muito mais voltados ao lado dos empresários, né? Então, que são efetivamente os que investem, né? E os que fazem a economia acontecer no país. Sem dúvida. Falando de dragagem, falando de possibilidades de acidentes, a gente fala, obviamente, de sustentabilidade, né? Nós vivemos numa era onde esse termo nunca esteve tanto em evidência, embora eu, Nathalie, como jornalista, ainda acredite que ele falte muito esclarecimento a respeito do que é a sustentabilidade efetiva, mas nós precisamos ter um porto sustentável, né, para os próximos anos, para as próximas décadas, para os próximos 50 anos. A gente precisa ter um porto sustentável para que ele sobreviva. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios que precisam ser vencidos para que a gente tenha efetivamente um cais santista sustentável? Olha, eu acho que nós temos que fortalecer as instituições, né? Então, questão de sustentabilidade ambiental, nós temos um grande trabalho do IBAMA, da CETESB nesse sentido, os planos de assistência mútua, o plano de área do Porto de Santos, grupos que fazem um grande trabalho. E eu acho que os empresários têm que continuar fortalecendo essas instituições para que, quando aconteça algum problema, sejam todos preparados para dar uma resposta adequada. E rápida à sociedade, né? Exatamente. Isso serve também para o lado social, para os outros lados, as outras questões relacionadas ao porto. Então, eu acho que o mais importante mesmo, nesse caso, é o inverso, né? A gente veio falando até agora sobre o governo abrir espaço para os empresários. Eu acho que nesse ponto os empresários têm que dar o suporte ao governo para que tenha sustentabilidade. Na sua opinião, Mike, o que a gente precisa avançar para que a gente tenha de fato um porto sustentável? Eu vou complementar o que o Mauro colocou e bem colocado aqui. Eu venho de uma área um pouco mais técnica, né? Técnica operacional. Então, as operações também têm que ser sustentáveis. Nós temos que ter operações também que não tenham impactos ambientais, que essas operações também sejam operações que tenham possibilidade de ergonometria para o trabalhador, que o trabalhador hoje em dia do porto não tem que carregar mais saco na cabeça, esse negócio acabou. Ele tem que ser educado. Eu entro também no qualificado. Né? Como é que se faz essa qualificação? Essa qualificação não é feita somente pela empresa. A qualificação também tem que ser feita pelos sindicatos. Os sindicatos têm que se modernizar. Eu sempre falo isso. O sindicato hoje em dia tem que dar. Não é só o sindicato lutar pelo direito do trabalhador, aquela coisa toda ainda um pouco arcaica, acompanhar a modernidade. Acompanhar a modernidade. E, obviamente, ter as políticas trabalhistas e ter essa coisa toda. Mas, então, a questão de sustentabilidade e a geração de resíduo. Nós temos que diminuir essa questão de geração de resíduo. Temos que trabalhar melhor com menos, né? Então, menor impacto ambiental, menor custo de energia, renovação do uso de água, uso de energia solar. Então, toda essa
essa parte também, complementado com o que o Mauro falou, vai trazer sustentabilidade, acessos melhores ao porto, né? Deixar integração dos modais. Integração dos modais. Você, quando eu olho aquela fila de caminhão parado, todos os caminhões ligados, gastando diesel sem fazer nada. Uau, o meio ambiente deve, agradece, né? Muito se tivesse tudo desligado. Exato. Tal. Mudar o modal tal, também possibilidade que a parte ferroviária também, né? A parte também de hidrovias também. Então é focar realmente numa outra visão de sustentabilidade global, né? E assim, por exemplo, conseguir evitar acidentes como o do navio Login Pantanal, né? Que está em evidência nas últimas 2 semanas, porque eles começaram um trabalho efetivo da retirada dos contêineres, que deve durar aí mais 3 semanas. Se a gente tivesse uma política de sustentabilidade, tivesse um plano de ação factível e tivéssemos preparados, a gente conseguiria evitar, daria para evitar um acidente como o que aconteceu com o Login? Olha, agora não falando como coordenador da Câmara, mas como representante dos clubes de proteção dos navios, né? Os acidentes, a gente infelizmente nunca vai conseguir zerar uma taxa de sinistralidade. Eles vão acontecer novamente. O que nós temos é uma curva de aprendizado. Então, o que nós podemos fazer para evitar, ou então, quando acontecer, ter uma resposta eficiente e rápida, né? Então, o caso do Login Pantanal foi um caso atípico. A gente não acredita que isso possa vir a ocorrer novamente, diferente de um aborramento ou uma poluição que são derramamento riscos de óleo, por exemplo, mais frequentes. Então, esse realmente foi um caso que saiu da curva. Eu acho totalmente, né? Totalmente. Mas, mesmo com as dificuldades, o trabalho está sendo realizado para mapear a posição onde estão os contêineres, a retirada. Acho que o fundo aí do leito do nosso mar aqui não colabora muito por ser lama. Então, os contêineres afundaram. Então, isso criou uma dificuldade extra. Mas acredito que a solução esteja sendo bem feita. E você, Mike, o que você acha que a comunidade portuária aprendeu com esse acidente? Não somente com esse acidente, mas com todos os acidentes que aconteceram. Exatamente. É um aprendizado. A busca de você ter acidente zero, ela tem que ser constante. Esse é o objetivo. O objetivo mas quando você envolve máquinas e você envolve o ser humano, você vai ter existe a possibilidade... Essa margem. Existe essa margem. Então, a grande questão é fundamental. Aprender com o que aconteceu, continuar se preparando e fazer muitos similares. Fazer tabletops, estudar operações que possam acontecer, onde é que pode acontecer algum problema. Prever, né? Tentar prever, estar ali com o seu plano integrado de emergência, com as pessoas que estão aí atrás, assim, né, na retaguarda. Prontas para agir, né? Para agir, que eles constantemente entendam onde estão os pontos quentes dentro do porto, naquela atividade e tal. E também, quando for fazer alguma atividade, digamos assim, de maior risco, que seja feita, obviamente, uma análise de risco anteriormente a você proceder com a atividade. Esse acidente que ocorreu, ele, na minha visão, ele podia ter sido evitado. A amarração não estava corretamente. Decidiram tirar o navio para voltar, mas não previu que podia ter, obviamente, uma maré. E aí foi onde teve o problema. Então nós temos que antes tomar decisões dentro do porto, é fundamental. O grupo de inteligência portuária atuando realmente constantemente nisso, né? Eu digo que é fundamental, não somente a logística, mas a inteligência operacional. Eu falo muito sobre isso, foi com o meu pessoal muito, a inteligência operacional. Então isso é fundamental. Isso traz a excelência do serviço, né? As duas coisas unidas traz a excelência do serviço. Exatamente. Hoje nós já temos um plano integrado muito maior, com a integração total dos terminais, com os planos de emergência, com as autoridades. Então é um aprendizado constante e uma melhoria constante, né? A busca da excelência operacional, a busca da excelência de acidentes negativos, né? De impactos também ambientais negativos, requer
um desenvolvimento e, eu digo assim, um crescimento, né? Um crescimento constante, um aprendizado constante. Isso nunca vai parar, e não pode parar. E não pode parar. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, nós voltamos em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Está faltando moedas no comércio e essa falta de moedas tem tirado o sono dos comerciantes aqui da região. Muitos criaram promoções para não ficar no prejuízo. Incentivam, veja só, clientes a usar menos os cartões e até quebrar os cofrinhos. Uns têm muito e outros quase nada. Quando o assunto é moeda, o trocadilho não é nem um pouco clichê. Coisas de 3 anos para cá, né? Veio a escassez das moedas, né? O pessoal agora está acostumando agora a pagar com cartão, né? Antigamente era 80% dinheiro, agora está meio a meio, já está 50%, né? Cartão, 50% moeda, né? Dinheiro, não, espécie, né? Alexandre é proprietário dessa sorveteria no Boqueirão há 20 anos. Para cumprir a lei que manda o comerciante arredondar para baixo o valor da compra na falta de troco, o prejuízo era inevitável. O jeito é usar a criatividade para não perder o cliente e conseguir a tão sonhada rotatividade de moedas. Alexandre oferece um açaí como esse aqui, ó, de graça, para quem trocar R$200 em moedas. Foi o que me salvou aqui na temporada, entendeu? E quando trazem R$500, levam um quadro que eu tiro as fotos, né? Kleber veio à sorveteria com a esposa justamente para tomar um açaí e ainda não sabia da promoção. Mas quando foi informado no caixa... Eu que usava bastante cartão agora, vou começar a juntar moedas para poder trocar aqui e tomar um belo de um açaí nesse calor. Nas grandes redes, a falta de troco tem causado enormes prejuízos. Para tentar solucionar o problema, a Associação Paulista de Supermercados tem participado de constantes reuniões com a Federação Nacional dos Bancos. A escassez de troco tem causado uma perda anual de mais de R$1 milhão a redes de médio porte. Você usa mais dinheiro ou cartão? Hoje em dia é só cartão, padaria, qualquer lugar que eu vou é só cartão. O único mínimo possível, que tem algumas coisas ainda que precisa usar, mas praticamente é só cartão. Débito, crédito, compro tudo praticamente só cartão, não ando mais com muito dinheiro. Outro fator que prejudica e muito a circulação de moedas é o entesouramento nacional. As moedas guardadas em casa, segundo o Banco Central, representam cerca de 35% do produzido no país desde 1994. O valor corresponde a quase R$1 bilhão e 400 milhões de reais. Mesmo sem querer, Gabriel contribui para essa estatística. O estudante tem quase R$200 em moeda, divididos em 2 cofres. O objetivo da economia é uma viagem para o exterior. Eu pretendo, daqui a 3 anos que terminar minha faculdade, fazer uma viagem, um mochilão na Ásia. Então o objetivo é esse. E a moeda, por que a moeda? Porque é uma coisa que faz volume na carteira, atrapalha, então meio que juntar o útil com o agradável. Agora que o Gabriel já sabe o quanto guardar moedas prejudica o comércio, ele garante que vai fazer diferente. E se nessa via de mão dupla puder tirar uma vantagenzinha, por que não? Se eu trocar, sei lá, R$100 moeda, vem vantagem, ganho um salgado ou até um café, bom, alguma vantagem para mim também, então vou acabar até trocando com mais frequência. Gabriel, vai logo trocar esse seu porquinho e esse seu quadro no comércio de Santos, porque de fato eles estão precisando. Falta de fato moeda nos comércios da nossa região. E voltamos com os nossos convidados. Participam da agenda do Porto de hoje, Mike Cili, gerente-geral da Stolthaven Terminais, e Mauro Samarco, coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, e pelos nossos 2 outros canais digitais, que é o Instagram e o Twitter. Eu queria dedicar esse bloco, abrir esse bloco falando um pouquinho de infraestrutura e voltando à questão do Plano Mestre, uma versão preliminar, apontou um esgotamento
de acesso ao Cais Santista em 2020. Nós estamos em 2018, já indo para o terceiro mês de 2018. E agora? E agora? Nesse momento, os estudos já para a entrada de Santos e o acesso ao porto já foram praticamente consolidados. Eu já participei junto com a presidência da DERSA, Prefeitura de Santos e autoridades competentes e tal, e revisamos a oportunidade final, que era dar um acesso um pouco melhor para a área da Lemoa, porque a área da Lemoa ela é complicada, é uma área que você entra, mas tem dificuldade para poder sair. Então, nós tivemos que refazer uma parte que é importante, que é um acesso de emergência, onde a Rumo também não queria permitir que a gente passasse por cima, obviamente, do leito carroçável deles e tal, mas nós chegamos a um acordo. Agora, o que precisa ficar claro é que o acesso à cidade não é o acesso para Porto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu sempre falo isso, não é o acesso da cidade que vai ajudar. Porque... Aliás, o ministro esteve aqui e anunciou liberação de verbas para as obras da entrada da cidade. Exatamente. A parte correspondente do governo federal para a entrada do porto ainda não chegou. E se em 2 anos nós já estamos com saturação, nós vamos saturar. Não tenha dúvida, é uma realidade. Então, nós precisamos realmente, e eu volto a insistir, a questão da engenharia política, os nossos representantes políticos lá em Brasília têm que trabalhar mais por isso. Eles estão muito envolvidos nas questões macro aí, políticas que existem, etc. Tal, e não estão focados realmente na questão da cidade. Nós temos que ter os recursos necessários para poder fazer acessibilidade ao porto. Nós temos que ter acessibilidade terrestre e infraestrutura também marítima portuária, para que o porto possa funcionar. Agora, se não tiver isso aí, não adianta, porque o caminhão não entra na cidade. E a expectativa é de aumento de movimentação considerável. A movimentação é considerável, não somente em grãos, mas também na parte de carga líquida. Sim. Nós estamos aí com um aumento previsto mais ou menos de 8%, com um crescimento para o Brasil aí de 3% a 3,5%. Caramba. Se você pega a conta negativa que nós fizemos, nos últimos 5 anos nós fizemos um gap de crescimento de negativo a positivo de 5%. Se você vai crescer 3,5%? Vai crescer 3,5%, então você tem que... Nós temos que começar a olhar. E nós trabalhamos por impulso. Não pode mais trabalhar por impulso. Tem que trabalhar com planos, tem que trabalhar com previsões, tem que trabalhar realmente com questões de estatísticas que permitam e aplicar dinheiro corretamente naquilo que vai trazer benefício. Se tivesse havido um estudo ou um planejamento anterior, certamente o retrato não seria esse. Porque segregar caminhões, veículos de passeio não vai resolver o problema, né? Somente segregar. Na verdade, eu acho que o Brasil é excelente em estudos, né? A gente já fez tudo quanto é tipo de estudo. A gente só não coloca em prática. Esse que é o problema. Eu acho que até a questão que o Mike falou sobre a descentralização, a importância de que um porto gerador de faturamento como é Santos, você tem que ter um retorno do que ele gera de tarifas, né, para investimento em infraestrutura. Se isso já acontecesse há anos, a gente não teria problema. Exatamente. Então, acho que a falha nesse ponto é do governo federal. Infelizmente, nada do que foi estudado no passado foi realizado. Hoje, novamente, está nesse ponto, como o Marco falou, nós somos reativos, né? Agora que vai chegar no limite, que vai saturar, vai ter que encontrar uma solução. A gente está falando de 1 ano e 10 meses, exatamente. É muito pouco tempo para planejar qualquer ação, né? Eu não digo só planejar, eu digo executar. Exato. Você imagina, você vai executar ali... Não dá tempo. Não dá tempo, vai congestionar tudo. Só a licença da obra já embora a questão da licença, eu acho que a gente pode acelerar isso daí quanto à questão da licença, porque o impacto não é um impacto muito grande no que já existe dos leitos carroçáveis ali e tal. Mas a questão da execução, como é que você vai com uma super safra, com também muita importação de líquidos a granéis, principalmente diesel, gasolina, etc. Como é que você vai fazer uma obra com a entrada do porto, descongestionar, com tudo isso aí sendo feito ao mesmo tempo? Não consegue? Bagunça generalizada. Pelo amor de Deus, nós não precisamos mais disso, não.
Não precisamos, nós temos que coordenar, temos que fazer coisas com o tempo, tem que ser feito. Vamos trabalhar daqui. Eu acabei de vir numa viagem aí para a China. A última vez que eu estava na China, eu vi o porto tinha 2, 3 vias, o porto de Tianjin. Quando eu cheguei lá agora, era 5. Isso aqui em quanto tempo? Eu falei, pô, isso foi em 2 anos. Caramba. Em 3 anos. Quer dizer, você olha para aquilo e você fala, pô, os caras sempre estão lá na frente, 10, 20 anos na frente já. Nós aqui estamos correndo atrás do prejuízo. Correndo atrás do prejuízo. Não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo para isso. Não é uma questão de criticar, não. É uma questão de crítica construtiva, pessoal. Nós temos que olhar para frente e olhar grande. E sem medo de realmente executar. Porque se não houver a questão da solução da dragagem, a solução da questão da infraestrutura, a questão da integração dos modais, o Porto de Santos corre um sério risco, né? Olha, perda de carga já está acontecendo. Já, né? Já está desvio de carga para outros portos porque não tem condição do Porto de Santos. E isso é ruim porque a própria cidade perde com isso, né? Nós estamos aqui, do meu segmento, por exemplo, acreditando. Estamos investindo muito aqui. Somente nós estamos investindo agora 60 milhões. Vamos investir mais 200 milhões aí daqui nos próximos 2 anos. Estamos gerando trabalho. Estamos trazendo capital para a região, né? Tentando trabalhar com fornecedores aqui da própria região e tudo, mas em contrapartida a gente também fica um pouco desapontado porque a gente não vê o governo federal olhando para nós com o carinho que devia se olhar. Ele quer o retorno, ele quer o capital vindo. Ele quer o dinheiro, mas ele não quer fazer nada. Mas como o Mauro colocou, o que vem de volta para nós é pífio. E não dá, por quê? Porque o porto, a estrada, o Estado sofre. Então, o governo tem que olhar com mais carinho. O governo, e rebato, me desculpe de insistir aí, telespectadores, mas é importante vocês também que vão votar aqui, votem certo, votem consciente, vote por aqueles que vão lutar aqui pela sua cidade, pela sua religião, aqueles que vão realmente cuidar de vocês, vai cuidar do futuro dos seus filhos que estão aí, é fundamental isso. Vote consciente e vote certo. E tomara que o Porto de Santos seja visto pelo próximo presidente com mais seriedade, né, Mauro? A gente espera que seja um governo sério e em sinergia com a nossa região. E com a necessidade do empresário que faz o Porto de Santos acontecer, né? Com certeza. As possibilidades são grandes de crescimento, mas se não tiver um apoio do governo federal, a gente vai perder mais esse cavalo que vai passar selado, né, com todo esse aumento que vai ter aí de volume de líquido, de grãos, vai acabar desviando para outras regiões do Brasil. Vamos esperar que essa situação mude, porque nós somos otimistas, né, de carteirinha aqui. Sem por dúvida. isso que a gente faz toda sexta-feira um quadro dedicado ao Porto de Santos, porque eu acredito, de fato, que é falando, que é informando, que a gente consegue cutucar quem está lá sentado no berço esplêndido. Mike, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui na bancada com você, com o Mauro também, e aí poder dar um pouco mais de conhecimento e de clarificações aí para os seus telespectadores, que eu acho que é fundamental. O telespectador que está em casa precisa entender o Porto. Ele precisa entender que a cidade de Santos é Porto. Não é só cidade de dormitório, cidade turística, não. Cidade de Santos é Porto, depende do Porto. Então, quanto mais nós pudermos clarificar, quanto mais nós pudermos realmente fazê-los participativos, né? Eu acho que isso é fundamental. Agradeço muito a oportunidade novamente e quero desejar um ótimo ano para o seu programa. Assim seja. Aliás, né, se a gente não tiver informação, a gente não consegue mudar essa situação, né, Mauro? Com certeza. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Sei que sua agenda é muito cheia, é muito difícil como a do Mike, mas eu espero tê-lo aqui mais vezes ao longo de 2018, porque o trabalho da Câmara Setorial é um dos trabalhos que contribuem para esse estreitamento da relação Porto-Cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui com você, com o Mike. E o Mike é um grande companheiro de trabalho lá na Associação Comercial, ele é o coordenador das câmaras. Então, para a Câmara Setorial é muito importante também esse espaço que vocês nos dão para a discussão e pode contar comigo que eu vou estar presente. É isso aí. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode seguir bem informado ao longo do dia sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esquece de curtir a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana